Quanto dinheiro eu devo guardar por mês? Onde é o melhor lugar para investir? Como é que eu organizo as minhas finanças no dia a dia? Eu tenho que anotar tudo que eu gasto? Qual é a melhor planilha financeira? Será que eu posso gastar no cartão de crédito? Eu sou a Lúcia Stradiotti e hoje eu quero te contar como eu faço a minha organização financeira. Quero falar para você como é que eu faço essa minha rotina para manter a minha vida financeira em ordem, sim, mas de uma forma leve e que realmente faça sentido para mim. Porque afinal de contas, é aquilo que eu sempre digo, não adianta você ter uma planilha super bem elaborada, cheia de fórmulas, se a planilha para você é um martírio. Se preencher aquelas células todos os dias é uma coisa que te faz mal, que te consome tempo, te consome energia. Então eu quero contar para você um pouquinho de como eu faço a minha organização, para você entender que na verdade não tem um jeito certo ou um jeito errado, e que o principal de tudo isso é entender o que faz sentido para você. Aqui em casa, eu e o marido temos as contas juntas, tá? Então eu quero começar dizendo isso porque essa é uma pergunta que chega muito para mim. Como é que eu faço para me organizar com meu marido? Importante dizer que não tem um jeito único e um jeito certo. Eu acho que a dinâmica de cada família e de cada casal é diferente e deve ser considerada. Porém, dentro da dinâmica que vocês escolherem, é importante levar em consideração algumas questões que eu considero fundamentais. Primeiro que vocês estão, de repente, num casamento aí, né, nesse relacionamento, seja um casamento ou não, mas enfim, existe essa cumplicidade, esse companheirismo, esse voto de caminhar juntos. Então eu acredito que do mesmo jeito que no casamento seja essencial que tenha honestidade, que tenha lealdade, que tenha cumplicidade, a gente precisa também manter isso no financeiro. Dito isso, você pode escolher a forma como vai gerenciar o seu dinheiro. O marido ganha o dinheiro dele, eu ganho o meu, cada um paga metade das contas, cada um tem a sua conta separada, cada um gerencia a sua conta. Não interessa. O importante aqui é que haja sim cumplicidade, transparência. Então, que vocês possam conversar sobre dinheiro. Conversar sobre dinheiro é fundamental. Quando vocês conversam sobre isso entre vocês, né, em família, vocês na verdade vão trazendo esse assunto para dentro da casa de vocês com naturalidade, com leveza. Isso é essencial. Então, essa é uma dica que você deve considerar isso. De repente você hoje tem as contas separadas, mas você também não conversa sobre isso, é um assunto velado, vocês não têm um plano juntos. Eu acho que isso é muito importante. Mais importante do que a forma como vocês vão se organizar, é importante que haja essa cumplicidade e principalmente essa transparência, que não hajam mentiras a respeito do dinheiro, tá? Agora, voltando a falar um pouquinho de mim, aqui em casa a gente considera que o dinheiro dos dois é o dinheiro da família. Então não existe uma conta separada para cada um. Todo o dinheiro que entra, seja meu, seja dele, vai lá para nossa conta conjunta e é dessa conta que a gente paga as nossas contas todas. Na verdade, quem paga sou eu faço toda a parte de gerenciamento aqui da casa, como vocês já devem imaginar. E, na verdade, eu presto as contas pro marido, né? Estamos sempre conversando sobre isso. Não que ele precise ficar sabendo de tudo, mas eu gosto de envolver ele no processo. Então, sempre conversamos para alinhar se os nossos gastos estão dentro do previsto, se a gente precisa fazer algum ajuste mensal e também para rever as nossas metas e os nossos planos de ação que a gente monta a partir dos nossos objetivos. Então, essa é uma das coisas que me perguntam muito e que eu acho legal deixar claro aqui. Dito isso, vamos falar um pouquinho então de como eu faço essa organização e essa gestão prática do dia a dia da nossa família. Você anota tudo que você gasta? Você precisa anotar tudo que você gasta? Não. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. É importante sim você ter consciência dos seus gastos, e se você nunca fez esse trabalho de anotar quanto você gasta, eu acho que é essencial que você faça isso, anotando tudo por pelo menos 3 meses. Isso é o que eu chamo de mapeamento ou diagnóstico da situação atual. Quando você faz isso, quando você anota teus gastos por pelo menos 3 meses, você tem uma noção da tua média de gasto. É lógico que a gente não pode esquecer alguns gastos pontuais que eles ocorrem sazonalmente e que muitas vezes durante o período do mapeamento eles não vão acontecer. Vou dar um exemplo. Matrícula de escola, né, que geralmente é só no final de ano. Material escolar, que geralmente só no início do ano. IPVA, IPTU, que tem os momentos certos para acontecer. Então, se você não está considerando
esses gastos aí na hora de fazer o mapeamento, porque de repente você está fazendo mapeamento bem no meio do ano e não tem nenhum desses gastos, você precisa lembrar de colocá-los aí na tua planilha. Agora, estou usando o termo planilha aqui, mas já vou falar sobre isso. O que é muito importante, então, entender sobre a questão de anotar todos os gastos ou não. Se você nunca fez isso, faça isso uma vez, pelo menos. Faça isso durante 3 meses para que você tenha esse mapeamento. Feito esse mapeamento, você vai entender qual é o teu custo de vida real. A partir disso, você vai conseguir pensar no teu custo de vida ideal. E aí eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. E é aí que você vai definir quais são os ajustes necessários para que você chegue nesse custo de vida ideal. O custo de vida ideal é aquele que inclui a realização dos teus sonhos. Então, quando a gente fala do custo de vida real, na verdade o que está acontecendo aí, é a tua situação hoje. E é aquele custo de vida que deveria estar acontecendo sem tantas gordurinhas, sem tantos supérfluos. O ideal é aquele em que você vai contemplar tanto o teu bem-estar no dia a dia, no mês a mês, quanto a realização dos seus sonhos. Então, se hoje você gasta todo o dinheiro e você não consegue fazer uma reserva, esse é um ótimo exercício. Faça o mapeamento das saídas de dinheiro durante 3 meses e a partir disso você consegue entender onde é que você pode mexer para conseguir realizar o que você quer. Então, como é que eu faço aqui em casa? Eu não preciso mais fazer esse mapeamento todos os meses, né? Eu já sei qual é o meu custo de vida. Eu já tenho bastante noção, porque sou eu que faço o financeiro de casa há muito tempo, de qual é o nosso consumo, de quanto a gente gasta com fixos, de quanto a gente gasta com variáveis e de quanto a gente gasta com supérfluos. Eu tenho essa consciência. Se você não tem essa consciência, se você não tem uma medida, de novo, volto a dizer, é fundamental que você faça isso então, que você anote todos os gastos por pelo menos um período, até que você tenha essa consciência também. Uma vez que você fez esse mapeamento e você fez os ajustes, não é mais necessário que você anote todos os gastos. Sabe quando você vai e toma um suco de R$7, aí você volta e anota na planilha? Não, você não precisa fazer isso. É muito importante depois começar a trabalhar com projeção, que é justamente a forma como eu faço aqui também e que eu acredito que funcione muito melhor do que ficar colocando gasto na planilha. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Você tá lá, passou o mês inteiro e gastou, foi colocar na planilha. Gastou e foi colocar na planilha. Gastou e foi colocar na planilha. Primeiro, a planilha é uma chatice, todo dia você tem que abrir o computador, tem que entrar na planilha e aí você tá super de saco cheio de fazer isso. Segundo, que um monte de dia você tá cansado, você simplesmente não entra lá e não coloca. Então aquela planilha já não tá fidedigna. E aí, você colocou tudo na planilha e constatou aquilo que já era óbvio. O dinheiro acabou e o mês não acabou. Pronto. O que é que você precisa fazer então? Na verdade, você trabalha com projeção. Uma vez que você fez o mapeamento dos teus gastos e você entendeu qual é teu custo de vida, você sabe o que é que está acontecendo, você fez essa análise, você passa a usar a planilha ou qualquer que seja a ferramenta que você vai escolher como projeção. Como é que vão ser os gastos do meu próximo mês ou dos meus próximos meses? A partir disso, você estipula qual é a meta ou qual é o teto de gastos de cada categoria dos variáveis. Então, você já sabe quantos são seus gastos fixos, né? E aí entra aluguel, plano de saúde, escola, parcela da casa, né? Se for um financiamento, condomínio. Esses gastos são os gastos fixos. Aí você vai para os variáveis. Mercado, combustível, farmácia, hortifruti, todos esses gastos que, na verdade, dependem do teu consumo, né? Incluindo água, luz, gás. E você estipula um teto, tá? Então, o que a gente precisa é manter o consumo de luz nesse valor aqui, manter o consumo de água nesse patamar, tentar gastar só isso aqui no mercado. E aí você estipula isso, já faz uma planilha ou um esqueminha aí, eu vou falar já de uma ferramenta importante para isso, e você já monta isso para os seus próximos meses. Quando você faz isso, você já tem uma ideia do que é que vai acontecer na sua vida nos próximos meses. Lembrando que o teu custo de vida ideal, que é esse que você vai desenhar, está incluindo também aquele valor que você vai separar todo mês para colocar na tua reserva. E você vai se pagar todos os meses também, ou seja, financiar o teu sonho para que você tenha uma vida realizada e não só aquela vida de pagar contas, enfim. Dito isso, é muito importante você saber que você não tem a obrigatoriedade, você não precisa, e na verdade eu acredito que não te leva a nada ficar todos os meses anotando absolutamente tudo que você gasta. Eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, um trabalho chato mesmo e que acaba
não te gerando benefícios. O que vai te gerar benefício é ter a consciência da situação e a partir disso começar a trabalhar com projeção. Ai, Lúcia, mas eu fiz a projeção, só que no fim das contas, o meu mês saiu muito do previsto. Tá, então esse mês saiu do previsto, você vai lá e ajusta a sua planilha. Então lembrando que você fez a projeção, mas depois você vai fazer os ajustes de acordo com o que aconteceu realmente. Então não é que você vai fazer a planilha todos os dias, mas aí você vai lá ajustar. Nossa, ao invés de gastar 1.000 no mercado, eu acabei gastando 1.200. Então eu vou lá e vou ajustar aquele 1.000 que eu tinha colocado, tá? Uma vez que você fez esse ajuste esse mês, você tenta manter no mês seguinte. Não conseguiu manter de novo, isso é um sinal de que a tua projeção tá errada. Então você tem que refazer a projeção. Não adianta você fazer uma projeção ideal, mas que seja simplesmente idealizada e não algo realmente possível. Então, quando você fizer a sua projeção do mês ideal, você precisa considerar algo que caiba na tua realidade. Uma coisa que é importante falar aqui é que você precisa sempre lembrar que imprevistos acontecem, aqueles gastos imprevistos, não necessariamente emergenciais, mas que de repente você não estava contando com eles, né? Então, aniversário de alguém querido, um convite para uma festa, uma viagem de repente que você precisa fazer de última hora, e aí você acaba estourando o teu orçamento. Como é que você faz para não estourar o orçamento? Já entende que vão ter imprevistos e já separa uma verba para imprevisto. É assim que eu faço aqui e é assim que funciona para mim. Então eu tenho um valor, um teto que eu estipulo, que eu chamo de gastos extras e que todo mês eu tenho esse valor ali na minha planilha, na minha projeção. Quando eu separo esse valor de extras por mês, eu na verdade estou me dando a liberdade de trabalhar no meu mês com uma certa folga. Vai ter mês que eu não vou ter gasto extra. Vai ter mês que eu vou conseguir ficar abaixo de todas as metas que eu estabeleci. E aí, o que é que eu faço com esse dinheiro? Eu separo e coloco numa conta separada, que é essa conta que vai me salvar naqueles meses em que o meu orçamento passar um pouquinho do previsto. Então, num mês eu não tive nada de imprevisto. No outro, eu sou madrinha de um casamento, eu tenho que comprar presente, eu quero pagar um cabelo e uma maquiagem e eu vou alugar um vestido. Já estourei o orçamento. Como é que eu faço? Eu acesso aquele dinheiro lá que eu fui guardando dos imprevistos que não aconteceram, mas que eu já estava programada para que acontecessem, e aí eu uso daquele dinheiro e não estouro meu orçamento. Fez sentido? Então, isso é uma forma que eu faço aqui que eu acho que ajuda muito, tá? Agora, eu tô repetindo aqui a palavra planilha, mas isso é uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Eu não uso nenhuma planilha complexa e cheia de fórmulas. Eu, na verdade, não gosto de planilhas, eu não gosto de Excel, eu não gosto de ficar mexendo em fórmulas e essas coisas todas. Então, eu acho que a planilha, ela tem que ser uma ferramenta pra você, se ela fizer sentido pra você. Ai, Lúcia, eu adoro mexer em planilha, eu adoro mexer no Excel. Eu tenho muitas clientes que são assim. Maravilha, então você vai lá e você faz o que você quiser no seu Excel, monta a planilha dos seus sonhos, aquela que te atende pra caramba, legal. Lúcia, eu não gosto muito de Excel, mas eu queria ter um lugar no computador para poder deixar organizado, para poder compartilhar com o marido. Como é que eu faço? Monta uma planilha que faz sentido para você, anota lá quais são os teus gastos geralmente, né? E vai colocando simplesmente no mês a mês o que é que você tem gasto por um tempo e depois você começa a fazer a projeção. Algo simples que não precise de muita elaboração, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente se trava justamente na hora da planilha. Então, muita gente não começa a organizar a vida financeira porque não sabe fazer planilha, porque não gosta de planilha, porque não consegue se habituar a fazer isso. E aí, essa dica aqui, pra mim, é a mais fundamental de todas e é a que pode te libertar desse processo. Você não precisa fazer planilha. Você pode anotar tudo num caderninho. Você pode anotar tudo numa folha de papel. Você pode simplesmente, se você é uma pessoa que gasta muito no débito e no crédito, pega o teu extrato do banco, pega a tua fatura do cartão e usa caneta colorida para grifar as categorias diferentes que tem lá, né? E na verdade eu gosto de classificar tudo em 4 categorias. Então lá atrás eu falei que eu ia falar de uma ferramenta boa para fazer a organização financeira. E eu gosto muito da ferramenta dos quadrantes, né? Até aqui eu vou deixar o link para você acessar essa ferramenta se você quiser, que eu compartilhei lá no meu Instagram. Mas é uma ferramenta que realmente clareia muito. Você só precisa de 4 categorias. Então, aqueles gastos que são fixos e essenciais, que são aqueles que o valor não mudam mês a mês e que você precisa deles, eles são essenciais. Os que são variáveis e essenciais, então, como eu já disse, né? Mercado, combustível, luz, água, aqueles que variam de acordo com o consumo.
Tem os fixos não essenciais, que são geralmente as mensalidades, né? Então, TV por assinatura, serviço de streaming, uma mensalidade de alguma coisa. E tem os variáveis não essenciais, que são aqueles geralmente relacionados a lazer, a diversão, as escapadinhas de final de semana, as comidas que a gente pede, enfim, aqueles gastos que não são essenciais para nossa sobrevivência, mas que sim, você pode considerar que parte deles são importantes para tua qualidade de vida e tá tudo bem. Mas é legal para você analisar dessa forma e entender para onde está indo o teu dinheiro, entender se tem algum ralo financeiro. Isso é muito legal, é você entender que você tem a flexibilidade de cuidar do seu dinheiro da forma como funciona para você. Que eu faço? Eu pego o meu extrato do cartão, eu olho justamente tudo, eu faço essa divisão de classificação de gastos e a partir disso eu vou montar a minha planilha, que é uma planilha muito simples, mas eu faço isso uma vez por mês. Quando chega a fatura do cartão, e aí eu jogo tudo lá na planilha, junto com algumas outras observações, junto com o meu extrato do banco, enfim, então eu faço essa análise. Eu tenho um dia do mês em que eu vou fazer o meu financeiro. Eu não fico fazendo conta e eu não fico mexendo no financeiro todos os dias. Ai, Lúcia, se eu não fizer todos os dias, vai acumular. Faz uma vez por semana. Mas se você tiver a obrigatoriedade de cuidar das finanças todos os dias, eu te garanto que você vai chegar num ponto em que você não quer mais saber de cuidar do teu financeiro. Então não faça isso. Escolha um dia, selecione um dia da semana ou do mês que vai ser aquele em que você vai sentar e vai cuidar de todas as contas. Uma outra coisa que é importante falar aqui, né? Eu comecei falando que o dinheiro meu e do marido vão para a mesma conta e que quem gerencia sou eu. O que é legal de você definir aí com o marido é quem é que vai fazer esse gerenciamento no caso de vocês juntarem tudo. Porque vamos lembrar que cachorro de muito dono morre de fome. Então, se todo mundo fica responsável por cuidar, ninguém cuida. Essa é a grande verdade. Definam uma pessoa que vai ser a responsável e a outra pessoa que é a que vai ficar sabendo do que está acontecendo e vai ficar responsável por prestar conta quando, por exemplo, tiver algum gasto no dinheiro e precisar avisar a outra pessoa para colocar na planilha. É isso. Então definam aí de um jeito que fique simples e que fique leve. Não façam juntos, porque essa coisa de fazer junto acaba que depois nenhum dos dois faz e acaba desgastando também muitas vezes, porque cada um tem um jeito de se organizar. Então lembra que eu falei? Você não precisa da planilha. De repente para você funciona o caderninho, mas para o marido funciona um aplicativo no celular. E aí vocês vão acabar brigando porque um quer o aplicativo, o outro quer o caderninho. Não, escolha quem vai cuidar e aí essa pessoa vai cuidar da forma como for melhor, tá? Então não se prendam nessa regra de como fazer. Agora, legal também falar que eu vou um pouquinho contra aquelas regrinhas, né, que dizem muito por aí, aquelas regras meio engessadas de como se manter organizada financeiramente. Então, primeiro, não use o cartão de crédito, compre tudo à vista. Não, gente, balela. Eu uso sim o meu cartão de crédito, eu uso ele com muita consciência. Eu vou deixar aqui também um link do vídeo em que eu falo do cartão de crédito. Se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir, porque nesse link eu dou muitas dicas de como usar o cartão de crédito com sabedoria e o que não fazer na hora de usar o cartão de crédito. Então, se você seguir essas dicas, você não precisa se preocupar, você pode e deve usar o seu cartão de crédito, que ele é um ótimo aliado na organização financeira e também para permitir com que você realize algumas coisas, né? Sem que você tenha que guardar o dinheiro todo para depois conseguir comprar, ou então que você tenha que mexer numa reserva financeira sua para comprar algo à vista. Não! Se aquele produto não tem desconto à vista e não tem acréscimo nas parcelas, compra parcelado, deixa o seu dinheiro rendendo, né? Isso é mais inteligente. Mas, desde que você faça isso sempre com muita cautela, com muita sabedoria e entendendo que o limite do cartão, quem impõe é você, de acordo com o teu orçamento, e nunca seguindo o limite do cartão de crédito real, porque muitas vezes o limite que a gente tem no cartão é maior do que o nosso orçamento. Eu acho que essa é a grande furada e é o grande perigo, tá? Agora, uma outra coisa que é importante, né, que as pessoas me perguntam muito: quanto dinheiro eu devo guardar por mês? Quanto você guarda por mês? Quanto que você separa da tua renda, né? E onde você investe? Bom, falando de novo de mim, isso varia muito de acordo com o objetivo que eu tô buscando naquele mês. Então, tem meses em que eu tenho um objetivo mais de curto prazo, e aí eu tô focada em fazer acontecer esse objetivo. Tem meses em que eu tô com um objetivo mais de médio e longo prazo. E isso vai variando, porque lógico, a vida é dinâmica e eu tô sempre revendo os meus sonhos e meus objetivos e com isso eu revejo também os meus planos. Então, o que é importante? Não existe uma regra fechada da quantidade de dinheiro que você deveria guardar por mês para uma reserva, né?
Eu acho que o mais importante aqui é você entender o que é que você quer realizar com esse dinheiro que você está guardando. Por que é importante entender isso? Porque é isso que vai determinar duas coisas. Primeiro, o valor que você vai guardar por mês e por quanto tempo. E segundo, o tipo de investimento que você vai fazer. Porque de repente você precisa de um investimento de maior liquidez, de repente você precisa de um investimento de maior rentabilidade. E as duas coisas geralmente não caminham juntas, né? Então você vai optar por um ou por outro. Então, o que é importante aqui é você definir primeiro o que é que você quer fazer com esse dinheiro. E aí é importante falar também que a forma como eu me organizo aqui é que geralmente eu tenho mais de um objetivo por vez, então eu tenho meus objetivos de curto prazo, mas que geralmente estão coincidindo com aqueles de médio e longo prazo. Então eu separo o meu dinheiro. Eu tenho o dinheiro que eu tô guardando para longo prazo, que é um dinheiro de repente para aposentadoria, então eu tô focada nisso. Esse é um dinheiro, é uma conta diferente, é um tipo de investimento. O dinheiro que eu tô guardando para viagem de final de ano, que eu quero fazer com a família, é uma outra conta, é um outro dinheiro e é um outro tipo de investimento. E o dinheiro que eu guardo para minha tranquilidade, que eu tenho, né, a reserva da tranquilidade, que é aquela reserva que eu olho e eu falo, não, tranquilo, né? Pelos próximos meses eu tô tranquila aqui. Eu gosto de ter essa reserva, né? Eu falo, não é uma reserva de emergência, porque o foco não é que aconteça alguma emergência, o foco é que eu fique tranquila. Então é minha reserva da tranquilidade e esse nome faz toda a diferença na hora da gente dar o nome aí para as nossas reservas. E aí essa é uma outra conta, é um outro tipo de investimento e é um outro foco que eu tô colocando ali. Então é muito importante que você, antes de decidir quanto guardar e onde guardar, decida por que é que você quer guardar. Então é isso que eu faço aqui também. E esses planos todos são feitos junto com o marido. Então lembra que eu falei que se você tem aí um companheiro, né, e você guarda de repente o dinheiro separado, cada um tem sua renda, e vocês não conversam sobre isso, é importante que pelo menos vocês definam alguns planos em comum. Então, que vocês possam conversar sobre o que é que vocês querem realizar enquanto casal, enquanto família, o que é que vocês esperam fazer a médio e longo prazo, a curto prazo também, que vocês tenham alguns planos em comum. Quando a gente traça plano em comum com o companheiro, isso gera uma cumplicidade muito grande, isso faz com que a gente tenha sempre aquilo para o que olhar, que a gente tenha aquele assunto sobre o que conversar, lembrando que o dinheiro tem que ser sempre tratado com leveza, com respeito e não trazer isso como um peso para você, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje compartilhando a forma como eu me organizo, para você ver que pode sim ser leve e que é muito uma questão de achar a forma certa de se organizar, muito mais do que ficar presa em regras, né? Então encontra aí a forma certa, que é a forma certa para você e não que alguém disse para você que é o melhor. E a partir disso, você mantém essa organização. Eu gosto sempre de contar também que eu engravidei dos meus filhos, dos dois, sem planejamento. Então o primeiro veio quando eu tinha acabado de abrir uma empresa, inclusive, e eu descobri que estava grávida. E aí eu não tinha um planejamento para engravidar, que isso é uma outra pergunta que chega para mim. Como é que você fez o seu planejamento para ter filhos? Eu não tinha um planejamento, mas eu tinha algo extremamente importante que me ajudou muito, que foi a organização. O fato de eu sempre ter sido organizada me permitiu fazer algumas escolhas, algumas decisões e automaticamente mudar ali algumas questões da minha vida naquele momento, fazer os ajustes necessários para que eu pudesse receber o meu filho e prover para ele o que eu queria prover naquele momento. Então, eu consegui me organizar muito mais facilmente, me reorganizar, porque eu já mantinha uma organização. E aí eu acho legal a gente falar disso, porque a gente está vivendo épocas assim incertas, né? No momento aqui em que eu tô gravando esse vídeo, estamos vivendo uma pandemia, então é importante a gente saber que quando a gente tá organizado, fica muito mais fácil de a gente se reorganizar no caso de um imprevisto acontecer. Então manter a organização é fundamental, mas sem se prender em regras fechadas, em regras rígidas e que vão, na verdade, te engessar, ao invés de te dar a flexibilidade, a liberdade e a tranquilidade que o dinheiro deveria oferecer para você. Bom, falei um pouquinho aqui então da minha rotina de organização, da forma como eu me organizo e que faz sentido para mim. Espero que isso te traga algumas luzes sobre a forma como você vai se organizar daqui para frente. E se você precisar de qualquer ajuda, lembre que você pode contar comigo. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui e compartilha ele com quem você ama e a gente se vê no próximo. Um beijo e até!